Então, a África é fortemente marcada por essas fronteiras traçadas pelo colonizador, que às vezes no mesmo país coloca etnias que são assim, vamos dizer, milenarmente rivais, inimigas, que representam inclusive modos de vida diferentes. É o caso, por exemplo, dos povos pastores contra os povos agricultores. O colonizador vai lá e coloca os dois no mesmo país e apoia, enquanto colonizador, um dos lados contra o outro, para massacrar o outro, né? E isso acaba depois gerando problemas, como aconteceu em Ruanda, por exemplo. Assistam lá o filme Hotel Ruanda, né? Nos mostra o massacre da etnia Hutu pela etnia Tutsi. Isso aconteceu lá em Ruanda, mas aconteceu também em outros países. Isso agravado também pelos problemas sociais, etc, etc. Então, tudo isso está nessa primeira parte que nós já estudamos, né? Na primeira parte dos aspectos humanos da África. Agora, eu vou fazer a correção dos exercícios que eu tinha pedido para vocês. Terminada essa correção, nós vamos encerrar a aula e aqueles alunos que não mandaram ainda os exercícios, porque não conseguiu fazer isso, aquilo, manda o exercício para mim. Pode mandar pelo e-mail marcio.primac@gmail.com ou pode mandar também pelo celular 960608159, tá bom? No WhatsApp. É o que está lá no grupo nono ano do ensino fundamental, lá no grupo do Colégio São José. Bem, vamos começar então a nossa correção. Eu vou pedir a vocês, por favor, que abram os seus cadernos do aluno na página 277. Página 277, por favor. Se vocês fizessem a gentileza de abrir ali, eu ficaria extremamente agradecido a vocês, tá? Página 277. A primeira atividade que está nessa página 277 nos traz um trecho do poema Navio Negreiro, do grande escritor baiano, infelizmente, né, morreu muito cedo, né? Vocês podem ver aí, ele viveu de 47 a 71. Então são 3 mais 1, 4, 24 anos de idade apenas. Morreu 50, 60, 70. 24 anos de idade morreu Castro Alves, tá? E depois esse poema, né, Navio Negreiro, virou música na voz de Caetano Veloso. E aí ele descreve os horrores do transporte, dentro até do contexto da campanha abolicionista, né, típica do Segundo Reinado, que vocês já devem ter estudado em história. Ele escreve sobre a travessia do Oceano Atlântico dentro desses navios horrorosos, que eram chamados de tumbeiros, que eram tumbas flutuantes. Primeiro, por conta da grande mortalidade, da grande mortandade que acontecia na travessia. Boa parte dos escravos morria durante a travessia. E segundo, tumbeiros também, porque eram tumbas para a vida anterior que eles tinham lá na África, né? E uma vida pior os aguardava aqui na América. Então, aqui no Brasil. Diz o trecho aí, ó, estamos em pleno mar. Era um sonho dantesco de Dante, né? Ó, Dante Alighieri, que escreve o famoso livro A Divina Comédia, porque acaba bem, né? Tem um final feliz, por isso foi chamada de A Comédia e depois colocaram o adjetivo divina. Mas tem uma parte desse livro do Dante que ele descreve o inferno, os vários círculos do inferno, os 7 círculos do inferno. Então ele está comparando o navio a um desses círculos do inferno. Particularmente o tombadilho, o convés, né, do navio, que das luzernas, a vermelha
o brilho, em sangue a se banhar. Então está brilhando com o sangue, né, dos escravos esse tombadilho. Tinir de ferros as correntes, os cadeados que prendem os escravos que estavam sendo transportados à força para a Itália. Para a Itália? Para o Brasil da África. O estalar do açoite, do chicote, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Então, ele está nos mostrando, né, a tortura, o horror, aos quais eram submetidos os africanos que eram transportados para o Brasil. Muitos deles nossos antepassados. Isso deveria nos tocar profundamente. Isso nos deveria indignar. Bom, o trecho do poema Navio Negreiro de Castro Alves, musicado por Caetano Veloso, retrata a situação precária dos deslocamentos dos negros africanos retirados à força de sua terra natal. E aí a pergunta vem, né? Muito bem bolada essa questão, né? Quais foram as consequências populacionais do tráfico de pessoas escravizados para fora da África, tá? Então, a resposta de vocês deveria ser mais ou menos por aqui, ó. Diminuição do crescimento vegetativo e, consequentemente, da população da África, né? Tá? Porque além do deslocamento, além de você tirar pessoas de um lugar e pôr no outro, então você diminui a população de um lado, né, para pôr do outro, para poder capturar o escravo, o prisioneiro que vai virar escravo, tinha os conflitos, tinha as guerras intertribais, que acabavam provocando extermínio e dizimação dos povos. Então, uma tribo atacando a outra, às vezes eliminando aquela tribo e vendendo os que sobraram como prisioneiros, sob a forma de escravos para os europeus, que iriam trazê-los aqui para a América e, no caso, aí, particularmente para o Brasil. Tá bom? Então, redução do crescimento vegetativo pelo deslocamento e pelos conflitos intertribais. Tá? Essa é mais ou menos, com essas palavras ou com outras palavras, é mais ou menos a resposta que se espera, tá, desse exercício. Aqueles que já mandaram os exercícios feitos para mim, como eu havia pedido, está tudo certo, eu já registrei, está tudo bem. É só corrigir aí agora. Aqueles que ainda não mandaram, vários alunos não mandaram, aproveita. Responde aí agora no caderno do aluno, depois é só fotografar e mandar para o professor. Tá bom? Vamos para frente. Depois, nós temos esse exercício que nos traz a população relativa da África. Deixa eu tirar um pouquinho. A população relativa da África com a sua distribuição, né, com a sua distribuição em vários pontos aí do continente. Então, dá para notar, por exemplo, que nós temos uma grande concentração aqui, ó, né, nessa porção mais ao norte. Por que essa concentração? Por conta do clima mediterrâneo, tá? Por conta também da, por conta também da Europa que está ali pertinho, né? Então, por conta disso tudo, essa é uma região que apresenta uma grande quantidade também de, de pessoas por metro quadrado. Tá? Então, aqui tem bastante gente por conta da proximidade com a Europa e por conta do clima mediterrâneo, né? É o norte da cadeia do Atlas. Ao sul da cadeia do Atlas, vocês se lembram, nós temos o Saara, né? Depois, nós temos uma outra área aqui, ó, que tem bastante gente, que é a calha do rio Nilo, né? Que é uma área tradicionalmente. É uma área
tradicionalmente... Isso. Oh, meu Deus do céu! Pronto. É uma área tradicionalmente ocupada, né? Então, perto de deserto, uma área de agricultura tradicional. Então, temos aí também uma grande concentração demográfica. Temos ainda essa outra área mais aqui para baixo, ó, o chamado Bojo da África, que tem também bastante gente em função, primeiro, da urbanização, né? Segundo, da presença dos rios, Lagos, né? A cidade de Lagos na Nigéria, tá? E a presença também da exploração do petróleo. Então, agricultura, petróleo, tudo isso faz com que haja uma grande concentração de pessoas nessa região, tá? Então, aqui, né, temos essa concentração. Depois, mais ao sul, né, ó, olhando agora para o sul, nós temos uma concentração em torno dos grandes lagos africanos, de novo, presença de água e agricultura. E aqui na África do Sul, por conta da urbanização, da industrialização, tá? A oferta de empregos aí nessa área acaba também explicando a maior concentração demográfica, tá? É importante lembrar que a África do Sul é um país importante lá no contexto no contexto africano, né? Por conta disso, também temos aqui uma concentração de pessoas, tá bom? Então, o exercício número 1 pede exatamente isso, né? O exercício, o item A, né? Pede exatamente isso, que vocês circulem as áreas de maior concentração demográfica da África, tá? Que vocês circulem as áreas de maior concentração demográfica. Ó, circule no mapa as regiões de maior concentração populacional. Observem aqui, ó, mais ou menos as áreas que nós marcamos lá, né? Ó, o Mediterrâneo aqui, a África Mediterrânica, Rio Nilo, a região aqui da cidade de Lagos, Benin, né, o Bojo da África, os grandes lagos africanos. Né? Ele não colocou aqui a cidade do Cabo e eu não tinha colocado aqui a região da agricultura tradicional de Moçambique. Né? Então, aqui inclusive com as populações, né? Ó, Lagos na Nigéria, 17 milhões de habitantes. Aqui, né? Aqui, peraí, vamos marcar, peraí. Vamos com calma aqui, ó. Lagos na Nigéria. Eu não consigo enxergar Lagos aqui, tudo bem. Aqui, Lagos, ó. Lagos na Nigéria, a maior cidade, tá? Depois o Cairo, olha o Cairo aqui, ó, né? Segunda maior cidade. Aquela que, né, ele podia ter marcado Johannesburgo aqui, ó, eu podia ter marcado Johannesburgo, tá? Uma das capitais da África do Sul, tem duas, Johannesburgo e Cidade do Cabo. E aí ele vai colocando as outras todas. Então esse é o item A. Eu vou pôr de volta aqui para que vocês possam ver as áreas que estão marcadas. Quem marcou uma a mais, uma a menos, ó, veja que eu fiz menorzinho aqui do que ele, né? Então não custa ampliar um pouquinho aqui, né? Dar um pequeno giro. Isso, tá bom, pronto. Também não precisa ser tão, né? Tão certinho. E aqui embaixo, né? Ó, eu não marquei, ele marcou, então eu vou marcar. Pronto. Não dá briga. Vamos pôr aqui essa região aqui em torno de Johannesburgo, né? Pronto, tá? Então temos aí algumas das regiões mais populosas e mais povoadas da África. Depois, o item B. Por que a população se concentra nessas áreas? Né? Mais ou menos
Nós já comentamos, presença da agricultura, disponibilidade de água, né? Cadê? Os portos para exportação, tá? Então, próximo ao litoral, lembrando a África como um continente voltado para fora, igual ao Brasil, que também concentra a maior parte da sua população no litoral, né? Então, cidades costeiras, né, com seus portos, regiões pouco propícias à ocupação, que acabam espantando as pessoas dali, fazendo com que elas se concentrem em outras áreas, antigas áreas agrícolas, presença de rios, tá bom? Então, por isso aí, essa concentração. O crescimento populacional da África convive com o crescimento da desigualdade e de condições precárias de vida. Isso aí tem vários mapas mostrando o impacto da AIDS, né? Elevada mortalidade infantil, elevada taxa de analfabetismo, baixa expectativa de vida, últimas posições, portanto, do IDH, né? Boa parte dos países de baixo índice de desenvolvimento humano, como nós vimos, estão na África, tá? Mortalidade infantil elevada, ó, atraso socioeconômico, indivíduos infectados com AIDS, malária, tuberculose, doença do sono, transmitida pelo mosquito tsetse, né, que pica o gado e acaba fazendo com que esse gado vá à morte, inclusive, por conta da sua indisposição, né, da sua falta de energia. Então, temos aí diversos motivos para que demonstram, né, as condições precárias de vida lá na África. Avançar. Aqui nós já vimos, né? E aí tem o em casa. Né? Tem um desafio aí no meio, que é para negócio de cartaz e não sei o quê. Ano passado eu fiz com o pessoal através de PowerPoint. Esse ano eu vou deixar, eu acho que vai acabar logo isso aí. Já semana que vem acho que eu já vou ser, acho que eu já serei vacinado, os professores serão vacinados. E daí? Daí que eu acho que logo nós vamos voltar a ter aula. E aí eu vou fazer o desafio junto com vocês na sala. Tá? Então não precisa se preocupar, não. Observe a imagem a seguir. Trata-se de uma obra de 1835 de um cara que viveu aqui no Brasil, um pintor chamado Rugendas, famoso por viajar ao Brasil durante a primeira metade do século XIX na missão artística de Dom João VI, retratando negros escravizados. Tá? Então, isso aqui é o porão aí de um mercado de escravos, né? Eles aguardando aí para serem negociados. Aqui os brancos, né, que trabalham lá. O tráfico negreiro era um importante negócio para a Europa. Antes de Portugal explorar isso, os ingleses, os holandeses ganharam muito dinheiro com o tráfico de escravos. Aí depois eles ficaram bonzinhos. Entretanto, as próprias nações europeias foram as próprias nações europeias responsáveis por criar um ambiente contra o escravismo. É porque era uma outra etapa do capitalismo, né? Era a etapa de querer formar mercado consumidor e porque esses países europeus estavam indo dominar a África com o imperialismo e precisavam daquelas pessoas lá na própria África para poder trabalhar. Então não é tão bonzinho assim, né? Ó, com a Revolução Industrial, que vocês já estudaram em história, né? A partir de 1730 na Inglaterra, a primeira Revolução Industrial, e depois com o trabalho dos operários, né, do proletariado, e depois a segunda Revolução Industrial se ampliando para outros países do mundo. Eles estudaram isso com a professora Elisandra, segunda Revolução Industrial indo para Alemanha, França, Estados Unidos, Japão. No fim do século XVIII, essas nações precisaram ampliar seus mercados consumidores. Então, elas tornam-se contra a escravidão para transformar esses ex-escravos ou esses países de onde saíam os escravos, né, em consumidores dos seus produtos industrializados. Tá?
movimento pelo fim da escravidão encabeçado pela Inglaterra, taranã, taranã. Então, mas isso aqui já é o suficiente. Ó, tá? Com a Revolução Industrial, essas nações precisaram ampliar seus mercados consumidores. E o escravo consome muito pouco, né? É preciso encontrar uma mão de obra mais barata, uma mão de obra consumidora totalmente desprovida dos meios para a sua sobrevivência, que tem que ir ao mercado comprar os meios da sua sobrevivência e trabalhar para ter dinheiro para ir ao mercado comprar aquilo que ela mesma produziu, né? Isso é o capitalismo e a proletarização, tá? Então, o operário substitui com vantagens o escravo. Temos aí duas imagens de cidades africanas, né? Nessa daqui, ó, em Marrocos, tá? Cidade de Fez, nós temos claramente indícios de uma cidade de influência muçulmana, tá? Lá no norte da África, né? Olha que beleza. Então aqui os artesãos vendendo e fabricando os produtos em frente às suas próprias, seus próprios estabelecimentos. Geralmente o cara mora em cima e embaixo é onde ele tem a oficina e a loja dele, tá? Então, nós temos aí a arquitetura islâmica. E aqui, Johannesburgo, que é uma das capitais da África, com traços claramente europeus, né? A verticalização, né? As praças aqui urbanizadas dessa maneira, igual o nosso Vale do Anhangabaú, né? Que agora virou um tapetão de concreto, ficou ridículo, o Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, os edifícios de vidro e aço, né? Claramente europeu. Disserte sobre as diferenças na formação das cidades africanas, aquela parte que nós vimos lá da urbanização, né? Então, ó, mais ou menos, né? Formaram-se segundo várias influências, a mais destacada islâmica e europeia, tá? As islâmicas no norte da África, né, até por conta da expansão árabe lá do século VI, né, a maré árabe que levou os muçulmanos lá para o norte da África e islamizou todas aquelas populações, com uma divisão entre um núcleo antigo e uma cidade nova. No núcleo antigo, geralmente, é onde está localizado a mesquita, né, que é também chamada de Medina. As cidades de influência, aí depois, né, a influência europeia, mais próximas aqui do mundo ocidental, com centro comercial, bairros ricos e uma periferia extremamente pobre, tá? Com desigualdade social materializada, aparecendo, explicitada na paisagem. Uma pirâmide, agora rumo ao ensino médio, uma pirâmide etária lá da Somália, um país do chifre da África, extremamente pobre, juntamente com Eritreia, Djibouti e Etiópia, né? formando ali o chifre da África. Bom, de um lado da pirâmide, só para lembrar, né, mostra a estrutura etária da população, a divisão por idade e sexo, de um lado os homens, de outro lado as mulheres, dividindo-se geralmente em três grandes blocos, né? Geralmente não, né? Sempre em três grandes blocos. Os jovens, os adultos e os idosos, né? Então, idosos acima de 60 anos, adultos de 15 a 60 e jovens de 0 até 15, mostrando, nesse caso, uma elevadíssima natalidade, mas também uma grande mortalidade infantil, tá? Então, de cada, sei lá, 10 que nascem, só 3,5
conseguem chegar à idade adulta, né? E desse 3,5 que chega à idade adulta, eu estou olhando só o lado masculino, né? Da idade adulta, conseguem se tornar idosos, quer dizer, sobreviver a 60 anos ou mais, apenas 1% ou menos da população. Tá? Então, é uma mortalidade infantil muito grande. Se você olhar dos 10 que nasceram, só um conseguiu se tornar idoso. Isso demonstra uma elevadíssima mortalidade e uma baixa expectativa de vida. Olha aqui, ó, né? Expectativa de vida máxima entre os homens, 85, 80, né? O lado feminino vive um pouquinho mais, mas mesmo assim o quadro também é pavoroso. Olhando para essa pirâmide etária, evidentemente, o país, o governante consciente, tem que investir em educação, em qualificação, em redução de mortalidade infantil. A natalidade já é alta, né? Ele tem que tentar diminuir a mortalidade infantil e dar boa educação para essas pessoas. Não adianta investir em previdência social porque não tem ninguém para receber. Ah, vamos fazer uma política para os idosos. Para quem? É primeiro preciso ter idosos, né? Assim, a correta será a alternativa C. Investimentos para educação e profissionalização para qualificar esses jovens e fazer com que eles se tornem adultos produtivos e assim a sociedade vai melhorando. Alternativa C. Depois, outro, né, rumo ao ensino médio aí, até 2025 a África terá 656 milhões de pessoas vivendo em cidades. Você se lembra, a população aproximada total da África, cerca de 900 milhões de pessoas. Então, a maior parte da população africana vivendo em cidades. Até 2025, quase 200 milhões de africanos passarão a morar em cidades. É o êxodo rural pela modernização do campo, a concentração fundiária, né? E a fuga das pessoas dos lugares mais pobres, né? Onde passam fome, onde não tem saneamento, etc., para cidades onde a infraestrutura é um pouco melhor. A área total que será acrescida à malha urbana do continente equivale a todo o território da Nigéria, como se a Nigéria toda fosse uma cidade só. Os dados são do novo relatório do Banco Mundial. Para a agência da ONU, o cenário exige investimentos públicos eficientes e busca por outras fontes de financiamento. Né? De onde eles vão tirar isso? Em Dar es Salaam, capital da Tanzânia, pelo menos 28% dos habitantes dividem um quarto com outras duas pessoas. Privacidade zero, né? Conforto zero, tá? Então são condições muito ruins, certo? Em Abidjan, capital da Costa do Marfim, a proporção chega a 50%. Famílias inteiras morando em um ou dois cômodos apenas. Em Lagos, capital da Nigéria, aquela cidade enorme que nós vimos lá, 2/3 dos indivíduos vivem em favelas. Já imaginou? 2/3 da população de 17 milhões vivem em favelas. Tá? Então, 6, 12, 18, são 12 milhões de pessoas vivendo em favelas. 12 milhões de pessoas. É gente demais. É quase a população da cidade de São Paulo inteira vivendo em favelas. O quadro urbano atual da África é problemático, não me diga. O crescimento previsto para os próximos anos precisa, de acordo com o trecho acima, né, certo acima, vir acompanhado por estratégias, né, investimentos para garantir condições de vida dignas nas cidades. Evidentemente, né, pessoal? Ficou igual um bigodinho, um bigodão, né? Então, evidentemente, você tem que tentar melhorar a vida de quem já está lá e planejar estratégias para que as pessoas que vierem também possam ter uma vida digna. Finalmente, o último exercício,
mostrando aí a África no buraco e a riqueza africana transportada para a América do Norte, né, América anglo-saxônica, e também para a Europa, tá? Então, os recursos naturais da África drenados, retirados do país para do continente para essas outras áreas. De todo modo, o processo de colonização foi sempre marcado pela violência, pelo despropósito e pela irracionalidade da dominação. O confisco de terras, as melhores terras da África, sempre para produtos de exportação. As formas compulsórias de trabalho, a escravidão. Lembra? Assistam. Ó, Hotel Ruanda, outro para você assistir no final de semana. Diamantes de Sangue, com Leonardo DiCaprio, Diamantes de Sangue. A cobrança abusiva de impostos e a violência simbólica, o racismo, feriram o dinamismo histórico dos africanos. A charge e o texto nos falam aí sobre a alternativa B, né? A exploração social do continente e de seus recursos naturais. Tá? Os outros exercícios, pessoal, ou nós vamos fazer depois, né, que a gente explicar a matéria, a parte da conferência de Berlim e tal, ou nós vamos fazer quando já estivermos em sala, tá? Então podem ficar tranquilos. Eu só queria que vocês tentassem mandar esses exercícios aí de hoje para mim, por favor. Quem não mandou ainda, quem não mandou nada ainda, manda esses exercícios para mim pelo 960608159 ou pelo e-mail Márcio, meu nome, ponto, Primac, P-R-I-M-A-C, meu sobrenome, @gmail.com. Tchauzinho, até quarta. Nós vamos fazer uma breve exposição sobre a prova na quarta-feira e logo na sequência a prova. Qualquer dúvida no final de semana, podem mandar, viu? Tchau, tchau. Tchau, Pro. Não tem lição também, Pro.